Olá a todos, o meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fornecedor, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde a sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e quiser assistir o nosso programa ao vivo, a nossa gravação ao vivo, você pode vir aqui ao nosso estúdio, que está no Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a Fernanda Niklevics, que é design de interiores. Ali na minha frente está a Mayara Faria, que é arquiteta, e a outra arquiteta que está ao lado da Mayara é a Adriana Cotrim. E nós combinamos então que o nosso tema de hoje seria assim, um desafio para vocês, acho que para todo mundo, né? Que é pequenos espaços e grandes ideias. As grandes ideias eu deixo para vocês, ok? O que eu tenho percebido, e que vocês também, praticamente um dia sim, outro também, tomam ciência de que cada vez se constrói mais apartamentos e estúdios, né? As metragens estão cada vez menores, as metragens também compactas, o que acaba sendo um desafio para vocês. Eu sei que você fez um loft na Casa Cor, que tinha uma metragem um pouco acima daquilo que a gente vai falar. A Mayara vai contar a experiência dela em Milão, que morou num estúdio de 40 metros. Eu quero ver como é que você se virou. E a Fernanda também tem feito algumas coisas nesse sentido. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é de fato um estúdio para você. Qual é a metragem de um estúdio? Acho que média de uns 35 metros no máximo, né? Ou 40 igual você morou. Essa é a metragem que você acha que mais tem no mercado, acho que de 27 a 35 metros quadrados. Para disponibilizar tudo que precisa no dia a dia, né? De uma pessoa, um casal. Qual vocês acham que é o perfil do morador? É jovem? É casal? O que você acha, Mayara? Eu acho que está mais ligado à personalidade da pessoa, não é nem tanto faixa etária, né, o gênero. Eu acredito que, igual a Adriana, que tem um cliente de 45 anos, né, que vai morar num loft agora, eu acho que vai mais, depende mais da rotina dessa pessoa, da personalidade que ela tem, do dia a dia que ela quer ter, né, vai muito de encontro com a atualidade, né, do pessoal que trabalha home office, então ter tudo na mão e ter tudo muito facilitado, vai um pouco de encontro com o perfil da pessoa, se ela recebe muitos amigos ou não, se ela tem essa prática, né? Se ela é casada, se ela tem filhos, então acho que depende um pouco mais do perfil, não tanto só da faixa etária. Não sei se vocês concordam. Esses estúdios, geralmente, estão super bem localizados no centro, quer dizer, é um atrativo, né? Você vai morar em metragens compactas, em compensação você está conectado, ligado à cidade, ao centro, né? Próximo praticamente de tudo que você precisa, né? Você fez uma experiência na Casa Cor de um loft de 70, aí você ficou um pouco mais à vontade para fazer. Mas você também me contou que você fez um estúdio de 26 metros quadrados. Você conseguiu acomodar tudo? Isso. Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sobre essa dificuldade ou esse desafio de trabalhar com os espaços pequenos. Então, eu gosto bastante disso porque é muito desafiador e nesses 26 metros quadrados o perfil da minha cliente era uma jovem solteira e ela trabalhava em casa, então ela me pediu das exigências dela que tivesse uma parte de trabalho e que ela também tivesse uma área agradável para receber amigos e também cozinhar. Então era um compacto que tinha que caber um pouquinho de tudo. Foi um desafio bem bacana e eu consegui resolver bem essas soluções. Usei bastante o mimetismo, então de esconder portas, esconder até mesmo os eletros, por exemplo, mesmo com 26, mesmo o prédio contando com áreas de lavanderia comunitária, a gente também trouxe isso, tanto o tanque quanto a máquina de lavar roupa para dentro do apartamento, mas tudo escondidinho, para que ficasse essa cara de que eu não estou na minha lavanderia, não estou na minha cozinha, dos espaços integrados mesmo, bem aconchegante. Mas, Fernanda, quem mora no estúdio não pode ser muito acumulador, né? Não pode. Não pode ser muito apegado. Não tem como. Tem que fazer uma limpeza antes, né? Tem que priorizar o que vai usar dentro de casa, né? Por isso que tem muito a ver com a personalidade também, Exatamente, né? Verdade. Com a modalidade da família, digamos assim, né? Senão realmente não comporta.
Ok. Ou você tem que ter uma warehouse só para guardar o que você É quer. verdade. Então é melhor pegar um apartamento com uma metragem maior, né? Se É. você for acumulador, É. o estúdio não serve. É. Ou mude de hábito. Como que você fez em Milão, que você alugou um estúdio e já veio mobiliado? Sim, já veio mobiliado. Na verdade, para nós foi uma opção muito bem pensada e foi uma escolha realmente de optarmos pelo loft em detrimento de um apartamento maior por conta da localização. Então, primeiro que eu, na verdade, escolhi o apartamento à distância, porque meu esposo já estava lá visitando os apartamentos e eu aqui no Brasil ainda. Então, a gente escolheu meio que a distância na necessidade realmente de escolher rapidamente, porque ia começar o ano letivo do mestrado. E nós optamos pela localização. Nós ficamos bem em frente a Bocconi, lá em Milão, que é uma região super boa, muito perto ali também do centro. E era um apartamento todo mobiliado. Claro, não era o nosso perfeito, né? Principalmente para arquitetos, né? Pois é, eu ia chegar nisso. O fato de você ser arquiteta, você ficou com vontade de fazer algumas alterações no layout. Com certeza. E conseguiu? Eu consegui fazer algumas alterações de layout, porque o apartamento permitia, graças a Deus, não era tudo super embutido, super rígido, né? Então a gente conseguia ali, durante os anos que nós moramos lá, eu consegui mudar um pouquinho a estrutura ali de cama, sofá, mas os móveis, né, os armários já eram embutidos, a cozinha era realmente ali, então não tinha muito para onde a gente escapar. Obviamente, arquiteta que sou, cheguei a fazer um projeto para a proprietária para ver se ela tinha interesse, né? Nos primeiros 6 meses fiz um projeto, falei, olha como ia ficar melhor, né? Se você fizesse isso, aquilo. Ela adorou, mas não resolveu investir. Mas, enfim, fizemos sim um projeto onde a gente colocou a cama no andar de cima, né, no mezanino, digamos, porque os pés direitos na Itália são muito favoráveis. Mas e você né? resistiu, não fazer nenhuma comprinha ou você comprou alguma coisa para casa? Eu resisti porque a gente, diferente do Brasil, a gente não tem tanta essa negociação com o próprio proprietário, de você fazer um investimento e, em troca, ter ali um aval no teu aluguel, por exemplo. Né? Então, resisti porque era temporário. A gente ficaria por 2 anos, 2 anos e meio no máximo, então acabei optando por isso, mas comprei, obviamente, alguns móveis, né, uma estante para facilitar ali no dia a dia, Então, uma mesinha. Não resistiu. Não resisti tanto, mas não o nível que um arquiteto faria, né? A Adriana usou muita cor no loft, e depois nesse 26 metros você também usou cor. Também. Você acha que entra bem cores, Fernanda, num estúdio de 30 metros? Acho que sim, acho que dá para trabalhar um monocromático. Não sei como que a Adri fez lá, mas eu acho que fica mais viável, dá mais unidade para o espaço, né? E você amplia, digamos. Menos cor e mais uma cor única, você acha? É, uma cor única. O teu caso já foi... Nesse estúdio 26, você usou bastante cor. Eu tenho, por exemplo, toda a minha cozinha no terracota, e eu tenho também uma arte grafitada na parede. Então, como era uma pegada mais jovem, concordo com a Fer em relação de usar uma cor única para dar uma impressão maior de espaço, mas também, como eu defendo sempre a bandeira das cores, o trabalhar as cores em determinados lugares, eu acho que ela dá destaques especiais. Por exemplo, como minha cozinha era terracota, ela não ficou tão caracterizada como cozinha. Então eu tenho uma outra parte que é também um verde oliva, então eu vou transitando pelas cores e assim eu descaracterizo aquela área que a gente já tem, a cozinha tem que ser mais neutra, o quarto tem que ser de tal jeito. Então, com a brincadeira das cores, eu também vou mesclando isso no visual, nessa sensação do espaço. Antes de nós começarmos aqui, você estava se olhando no espelho. Você acha que os espelhos entram bem nos estúdios? Super entram, porque o espelho, na verdade, ele dá uma amplitude. E eu concordo com a Adri com relação às cores. Eu acho que aqui em Curitiba a gente está muito acostumado a não ver muitas cores, mas eu sou também da bandeira da cor. E eu acho que a gente se esquece um pouco de que a gente precisa trazer muitas sensações boas para esses pequenos espaços, né? Então, a cor, o espelho, alternativas, soluções para que esse espaço não só pareça maior, como fique muito agradável. Porque normalmente um espaço de 26 metros quadrados, a gente não tem tantas esquadrias, tantas janelas. A gente não tem tanta vista, a não ser que sejam realmente aquelas vistas 360 graus, né, de vidros, que são excelentes. Aí pode comprar que vai dar boa. Mas a gente não tem tanto isso, então a gente precisa buscar essas alternativas no design de interiores
para trazer um pouco mais de conforto ambiental mesmo, para a pessoa ter essa experiência ao ficar em casa, trabalhar, principalmente se ela trabalha em casa. E era isso que eu ia pegar um ganchinho aqui, que eu acho que antigamente não, né? Mas vamos colocar aqui, antes da pandemia, os espaços pequenos eram para pessoas que tinham vidas muito corridas. Vou para casa só para dormir. Isso. Então era aquela coisa que era um apoio, a casa era um apoio. E hoje, devido à pandemia também, a questão do trabalhar em casa, que o espaço se tornou multiuso, por isso que a gente tem que usar dessas estratégias para que a pessoa se sinta em casa, que ela fique confortável de estar em um ambiente e como a gente pontuou, que tenha várias sensações, que fique em casa mesmo. E que seja funcional, né? Porque, por exemplo, uma iluminação para ela trabalhar no home office é diferente de uma iluminação indireta para ela assistir um filme. Então, às vezes, essas alternativas de móveis que abrem, descem, fecham, se transformam, né? Eu acho que também é uma tendência do futuro, né? A gente já vê muito em outros países, principalmente o Japão, né? Que a gente conhece bastante sobre esses pequenos, minúsculos espaços, né? Aquilo lá é cápsula. Até hoje, é isso que eu ia falar, até hoje os apartamentos cápsulas que estão vendendo por aí, que é uma cama que vira sofá, que vira a mesa, né? Isso. Que daí já entra num outro patamar, mas enfim, eu acho que o apartamento tem que ter essa flexibilidade, porque se ele não te der essa mobilidade, ele vai parecer uma cápsula, vai parecer que você está dentro de uma caixinha. Enlatado. Né? Não fica prazeroso na hora de voltar para casa, né? Isso. Não, e a Mayara fez um comentário aqui de que a mão de obra, que a marcenaria não existe na Europa, né? Essa sob medida. Como é que vocês se viram aqui com um apartamento de 26 ou 30 metros? A marcenaria é fundamental. Como é que é, digamos assim, a disponibilidade de produtos para um apartamento de 30 metros? Como que vocês se viram? Eu acho a marcenaria fundamental. Fundamental para poder fazer o uso tanto das partes superiores, né, que eu acho que faz bastante sentido usar quando o apartamento é pequeno, conseguir colocar tudo, essa ideia que a Adri falou de esconder para ficar mais limpo visualmente, para dar mais conforto, né, na hora de ficar, eu acho bem essencial, senão... Eu concordo, eu acho que no Brasil, principalmente, a marcenaria ela é mais acessível do que na Europa, né? A minha questão ali era essa, né? Na Europa a gente tem uma gama de mobiliários muito mais acessíveis, né? Móveis soltos, mas a marcenaria já não é tanto. Mas ainda assim é muito comum de ser feita, né? O problema é que realmente é um pouco mais cara. Mas no Brasil eu acho que é essencial para esses apartamentos menores. Não posso fugir. Eu acho que a gente tem também alguns artifícios, por exemplo, eu usei até nesse apartamento de 26 a cama box baú. Então é um espaço a mais de aproveitamento. Então a gente tem que pegar esses mínimos espaços e dar usos para eles. Mas você consegue colocar, vamos pular um pouco para a linha branca, você consegue colocar uma geladeira, tem que ser um frigobar. O fogão é de 2 bocas. Veja, nesse meu caso do de 26 metros quadrados, eu tenho uma geladeira tradicional, eu tenho um cooktop de 2 bocas, eu tenho um forninho, eu tenho um micro-ondas, eu tenho a máquina de lavar, eu tenho o tanque. Então, bem estruturado o projeto, cabe tudo e um pouco mais. Eu não estou acreditando, Fernanda. Cabe muita coisa, né? Sim, cabe sim. E eu acho que tem que atrelar também as novas tecnologias e é o que a gente tem no mercado. Porque, por exemplo, ao invés de você ter 3 lixeiras, você pode ter um triturador. Ao invés de você ter, sei lá, você pode usar aí de automação residencial para você ter essa sensibilidade da iluminação. Até a questão do micro-ondas com o forno ser uma peça só. Então, tem várias saídas legais. Né? Entendo. É um desafio para vocês, né? Escuta, agora nós vamos sair um pouquinho do estúdio e vamos descer lá para o térreo. O que tem que ter num edifício, num edifício estúdio? Ele tem que ter uma infraestrutura lá também, já que você não consegue acomodar tudo no apartamento. O que tem que ter lá embaixo? Lavanderia? Uma lavanderia comunitária. Eu acho que está pegando bastante nessa pegada de estúdio de investimento, né? Que normalmente tem perto de pontos de estudos, faculdades e tudo mais, que é mais voltado para estudante. Eu acho que tem, às vezes, esse perfil, acho que mais forte para estúdio. Eu acredito ainda que seja para estudante, aí vai contar com essas áreas de convivência, né? Uma área de convivência, um coworking, a lavanderia. A lavanderia acho que é o mais essencial que tenha no prédio, na verdade. Você conseguiu fazer o milagre de colocar ali, mas tem um lugar que às vezes não dá, às vezes não tem nem ponto, né? Mas, Maia, você está falando que pode ser
pode ser uma praça de atrações, é isso? Também. Eu acredito que os espaços do futuro para esses ambientes serão praças mais completas. Serão realmente condomínios onde a pessoa tem praticamente de tudo ao seu dispor, né? E que isso realmente atraia esses moradores, né? Principalmente por serem estudantes, hoje, né? Mas eu acredito que no futuro ainda a gente vai ter um pouquinho mais aberto esse leque, né? Pelo viés da vida aí que a gente está vendo casais cada vez mais sem filhos e, enfim, ou com apenas um filho, outro ou com um comportamento pet, aí, outro comportamento. Mas eu acredito que sim, eles tenham que ter uma infraestrutura mais completa, pelo menos acessível, né? Que esteja à disposição desses moradores. E a localização. Eu acho que a localização ainda, ao meu ver, seria o mais interessante, né? Se for um estúdio completo desses, distante do centro da cidade, distante do movimento, vira o que você comentou, né, Paulo? Que pode ser que a pessoa fique mais enclausurada lá naquele prédio do que realmente uma convivência humanitária. Eu falei que eu ia te contrapor nesse sentido, né? Porque talvez seja muito questão da mentalidade, né? Da mudança de comportamento. Né? Porque nós tivemos aí 2 anos confinados obrigatoriamente e agora nós vamos nos autoconfinar espontaneamente, não é verdade? Você pode ter toda a tua vida em torno de um apartamento estúdio, não é verdade? Onde tudo acontece ali, né? E interage pouco com a rua. Mas você acha que isso é uma... Eu acho que é uma tendência, porque apesar de você interagir pouco com a rua, a tendência é você interagir com essas pessoas que também vão ter o mesmo perfil que você. Vão estar gravitando na mesma... Então, a procura por esses espaços vai ser uma procura pelo mesmo perfil. Né? Claro, vão ter aqueles que são mais tímidos, não querem fazer amizades, enfim, mas vão ter aqueles que estão distantes de suas famílias, que não moram com amigos, que moram sozinhos e que, ao quererem ir para essas praças, vão querer ter esse contato mais humano. Criar uma nova comunidade, Criar né? uma comunidade. E eu acho que isso nós já estamos assistindo um pouco disso aí, não é? Quem está empreendendo, incorporando esses edifícios, geralmente está oferecendo assim, como eu diria assim, para grandes investidores, né? Então, a pessoa que tem disponibilidade financeira vai lá e compra 4, 5 unidades ou até mais, né? E aí passa a locação e tal. Isso vai exigir de vocês que vocês já entreguem imobiliário, porque a finalidade do estúdio é já entregar ele pronto para quem vai morar. É isso? Abre uma possibilidade de negócio aí para vocês, de projeto para vocês. Isso está acontecendo contigo? Acontece, tem. Procura de investidor sempre tem, né? Investidores para comprar mais de uma unidade. Isso. E aí ele chama alguém para fazer. Exato. Daí faz um perfil, né? Analisa, cria um perfil. Às vezes até acho que é muito voltado para Airbnb também, tem isso que está bem forte. Questão de estudante, como eu tinha falado. Aí você cria um perfil que idealiza para o uso que todo mundo precise, mas não personalizado como um cliente contrataria, né? Então, voltando um pouquinho, Fernanda, você disse que quando o investidor, o dono dessas unidades, ele vem para você, ele já traz o perfil que ele quer? Para quem que ele quer alocar? Acho que a gente faz junto. Você faz junto. Você discute com ele? Okay, mas normalmente já vem com uma ideia pronta, né? Faz uma pesquisa de investimento. Eu acho que pelo menos um perfil assim, quero alugar para estudantes. Esse pelo ponto menos esse ponto acho que vem definido. Isso vai te dar o direcionamento para decoração. Exato. E muito provavelmente esse cara já investiu uma super grana nesses imóveis. Aí a gente tem 2 perfis de investidores, né? Tem aquele que já investiu o mundo e não quer gastar mais nada e quer que você faça um milagre. E tem aquele outro que é um pouco mais visionário e que entende que investindo dentro desses imóveis, fazendo um bom projeto de interiores, ele vai atrair essas pessoas e esse imóvel vai ter giro. Ele nunca vai ficar sem alugar. Né? Então a procura, eu acho que do futuro vai ser por esses imóveis bem planejados, agradáveis, né? E não só mobiliados por mobiliar. Né, vão ser agradáveis. Pra dizer que tem, né? Exatamente, e mesmo por um valor a mais, eu acho que esses inquilinos vão procurar, mesmo pagando um pouco a mais, ter um pouco mais de conforto. Você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, exatamente isso. Você também vai gerar entre os investidores uma suposta concorrência, não é verdade? Com certeza. Né? Eu preciso oferecer mais, né, para ter uma resposta mais rápida. É o que acontece. Então tá. E como é que vocês encaram isso aí? Super desafio? Tem prazo para terminar um projeto desse, às vezes? Normalmente é mais corrido, né? Que normalmente tem que girar antes, né?
Normalmente é corrido porque o cara já tá pagando Já tá pagando e já quer voltar, né? condomínio, Já né? está pagando as taxas. Já tá pagando um E condomínio. eu acho que como ele não tem esse cliente final, ele não é tão personalizado, eu acho que também adianta um pouco o nosso trabalho. Isso. Porque quando a gente trabalha para o cliente final, que ele tem suas exigências, tem seus gostos mais aflorados, gosto de tal cor, gosto de tal elemento, até na concepção do projeto, a aprovação dele, às vezes é um pouquinho mais morosa para acertar em cheio o que o cliente quer. Agora o investidor, como ele precisa de rapidez, praticidade, Ele está fazendo um funcionalidade. investimento que quer um retorno, ele vai Exato. ter que acelerar, ok. Em outros países isso é muito, muito conhecido como homestaging, né? A gente vê nesses programas de TV que o pessoal vende as casas, ame ou deixa, sabe? Esses programas que realmente eles fazem exatamente isso. O cliente não está presente, né? Quem faz toda a reforma é o arquiteto, é o profissional, e o cliente vai ser surpreendido porque realmente a gente vai fazer um projeto genérico, né? Para qualquer tipo de pessoa, digamos assim, qualquer tipo de gosto. Então, por isso que a gente tem que ter um bom uso das soluções, né? A gente não vai fazer uma parede, talvez, laranjada, sem pensar que tem que ter um contraponto no mesmo apartamento. Às vezes a pessoa vai odiar o laranja e aquele apartamento nunca vai ser alugado. Então, acho que tem que ter um pouco desse equilíbrio, sabe? Ok. O que eu queria fazer uma pergunta para vocês, você acha, Fernanda, que quem está predisposto a fazer esse investimento e alocar locação de longa duração, ok? Ou vai para o Airbnb, você acha que tem uma diferença na forma de Acho que decorar? tem. Para Airbnb, eu acho que o proprietário tem mais interesse em investir mais no design do local. Agora, para longo prazo, acho que não. Eu achei que fosse o mais contrário. prático. Achei que você fosse me dizer o contrário. Não, porque daí o Airbnb ele é indicado. Eu concordo. Nossa, eu adorei Eu esse concordo ambiente, porque eu vai acho que ele experimentar. pensa assim, se a pessoa vai querer alugar, ela vai querer alugar, e se ela quiser investir, ela investe. Depois, E eu acho que o alugar a verdade. longo prazo, que nem a tua experiência na Itália, você vai colocar a sua cara lá Isso. dentro. Coloca Se eu um for pouco de pegar um Airbnb, personalidade. vim fazer um curso, vou ficar um mês. Ele tem que ser atraente. Ele vai ser Claro, ele atrativo, vai fazer mas... uma seleção do que está perto, do que está próximo do local Isso. ou do curso dele, ou do trabalho dele, e vai escolher aquele, obviamente, que tem algo especial, não é verdade? Isso. E aí, se a verdade. pessoa vai residir por um tempo maior, ela já vai colocar decoração ou até fazer pequenas intervenções, pintar uma parede. Isso que a Mayara fez lá em Milão. Isso mesmo. Às vezes aí contrata isso uma mesmo. consultoria à parte, se for fazer um aluguel, não sei, um contrato de 2 anos, aí coloca um pouco mais a cara da pessoa. Eu acho que se o certeza, você projeto transforma. permitir um pouco de personalização, é melhor ainda, né? Ele não pode ser tão rígido a ponto de ser lindo, capa de revista, porque realmente vai atrair, obviamente, um público maior, mas ao mesmo tempo um público mais nichado, porque tem também aqueles clientes que querem dar a tua cara, Com certeza. né? Que podem não gostar de uma ou outra coisa e vai ser mais caro ele investir para trocar do que se ele não tivesse aquela estante naquele lugar, vamos supor. Né? Então, acho que os projetos, quando é para investidor assim, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio realmente de saber colocar a mão, mas nem tanto, né? Para que dê um espaço ali para o inquilino. Então, Adriana, você acha que definitivamente não se coloca hoje um estúdio no mercado que não esteja decorado, é isso? Com certeza. Ok. Até esse último projeto que eu fiz, se a cliente resolver colocar para alocação ou no Airbnb hoje, até a localização dele é perto de um hospital, não me gabando do projeto, mas ela aluga na hora pela estética e funcionalidade do projeto. Eu acho que valoriza bastante mesmo. E o fato dela estar numa região que ela vai se movimentar, não é? Eu gostaria de voltar indo um pouquinho vamos voltar um pouquinho para dentro do imóvel, tá bom? Das soluções, tá? Eu tenho assistido que geralmente esses imóveis, eles são abertos, obviamente, não tem nenhuma intervenção, a maioria, né? Como que você divide esses ambientes assim, através de divisórias, de correr? Como que vocês facilitam a circulação, obviamente, mas criam uma certa intimidade? Qual seria um recurso para isso, Fernanda? Acho que a setorização, acho que é desde do piso, acho que você pode trazer uma unidade, porque essa é a ideia do estúdio mesmo, ter uma unidade e tudo funcionando naquele espaço, mas setorizar o ambiente, deixando mais intimista, com objetos, às vezes trazer um tapete diferente, a questão da iluminação, com a automação, você pode criar cenas no espaço, e aí você vai mostrando para o que serve cada local.
Ou seja, não precisa Não ver... precisa divisória. Não Não precisa ver uma necessariamente uma parede. Você ter não precisa um- ver a divisória Exato. para estar dividido, né? Não existe ter Isso. uma interferência, digamos assim, real, né? É. Você consegue trabalhar, é isso? Sim, você pode usar de elementos subjetivos até, às vezes até aquelas televisões que são giratórias. É verdade. Por exemplo, ela mesma já define o que é quarto, o que é sala. E você consegue ter esses dois ambientes, né, com uma mesma TV, ou uma estante vazada, É, ou, elementos vazados. ou né, um charabi, alguma coisa nesse sentido que faça o papel de uma parede sem ser necessariamente uma Ok, parede. que integre, mas ao mesmo tempo cria uma ideia de privacidade. Isso mesmo. Não é Uma isso? cortina, né, que você Uhum. pode também fechar os dois ambientes, enfim, vai de acordo com o público também, né? Se a gente estava comentando, né, se for um estúdio para um casal, fica um pouco difícil de conciliar as rotinas se as rotinas forem muito diversas, né? Se elas forem muito diferentes, a pessoa, um trabalha à noite, o outro trabalha durante o dia, vai complicar um pouco, mas se as rotinas são um pouco parecidas, acho que dá para conciliar. Mas ainda acho que as melhores soluções, já que é um espaço muito pequeno, é ainda não ter nenhuma barreira visual, para te dar uma amplitude maior do espaço. Claro, podemos contar com esses elementos, só que ainda acho que para você sentir que o espaço é maior, quanto mais livre for, melhor. Uhum. E os acessos ao banheiro, a porta tem que existir, você pode usar uma alternativa, uma porta de correr, se permitir. Eu acho que a bacia sanitária, sim, né? Obviamente a gente tenta colocar uma parede, mas a própria cuba ali para lavar as mãos e o box, Ela pode ficar... box a gente já vê muito aí nos estúdios, o box todo envidraçado realmente, estilo um hotel, né? Sim, Você tem ali a cama integrado. do hotel integrado com o box. Então, acho que, assim, vai também de encontro com a rotina da pessoa, Sei. né? Então, vai ser um pouco complicado se ela for receber um amigo e ele precisar ainda tomar banho. Então, acho que vai ali do entendimento desse perfil, né? Eu ainda prefiro fechado. Então, ou aqueles vidros que né, insuflam e que ficam... Enfim, tem É. alternativas, né, hoje em dia. Bastante alternativa. É que a gente vem de famílias, né, que ocupavam casas com muito espaço, com muita Isso. área, né, e a gente vai ter que se adaptar, se adequar. Coisa que eu concordo com você também, não vou, provavelmente. É muito ousado, né? E a pessoa tem que ser organizada, né? Tem que ser organizado. E não pode ser acumuladora, como Não a gente pode comentou, ser nada né? acumuladora. Porque realmente tudo tem que estar no seu devido lugar, porque não dá pra você ir tendo cada vez mais espaço de guardar coisas, de comprar coisas, porque E eu não, acho não que isso vai não ter. é nem num ambiente pequeno. Agora que está super em alta os ambientes integrados, independente do tamanho, a pessoa tem que ser organizada, Tem que ser senão não organizada. funciona a casa. É verdade. Ok, mas aí você já está falando em metragens maiores, né? Mas eu digo qualquer metragem, porque uma sala mesmo, você tem que ter tudo no lugar certinho, já que ela é agora a cozinha americana, que acho que só existe ela agora, né? Então tem que estar tudo no seu devido lugar. Senão Ou a pelo sala- menos ter lugar para tudo, né? Exato, Porque para armazenamento. se a pessoa precisar, por exemplo, fazer uma limpeza ali breve para receber os amigos, ter lugar para você guardar tudo, esconder tudo, enfim, Sim. com facilidade, né? Eu acho que essa é a questão, assim, é ter o espaço para o liquidificador. pra tudo. Voltando lá para o teu... dessa praticidade. Voltando lá para o teu conceito, assim, entre aspas, de cápsula, e esse imobiliário que se movimenta, você abre, fecha, recua, vocês acham que funciona num estúdio? Eu acho que super funciona, mas, de novo, vai funcionar para um público muito específico, né? Um público que realmente prefira ter esses espaços ou que muito provavelmente vai ter um acesso somente a espaços menores para você poder fazer um poder de compra, enfim, e vai querer transformar isso num estilo de vida. Eu acho que vai virar um estilo de vida. Aí é um pouco mais desse conceito, se a pessoa quer todos os dias abaixar a cama, fazer a cama para dormir, levantar a cama, transformar ela num sofá, numa mesa, enfim, do que necessariamente se funciona ou não, porque funcional ele pode ser, Ok. né? Agora, Prático, né? prático, Prático não é muito. prático não é muito. E Fernanda, já existe esse imobiliário aqui no Brasil? Já que existe, faz tem todo, várias ferragens para isso. Ah, é? Uhum. que você faz esse movimento. Para mesa, cama, só não é muito funcional e também não é muito viável financeiramente, né? Isso. São ferragens bem não é mais muito caras Eu não do que... sabia. Bem mais... Eu acho que isso é uma tendência que vai chegar cada vez mais forte, porque o que a gente vê fora do país
vamos pegar o exemplo do Japão, ou mesmo lugares que desenvolvem ferragens, Alemanha, o poder de compra é muito diferente do nosso. Com certeza. Nesse apartamento de 26, a cliente investiu um pouco mais. Então, por exemplo, a parte da minha lavanderia, o meu tanque, ele é escondido dentro de uma porta. Então, a porta abre normal, é uma porta de abrir, só que essa porta ela corre para dentro do móvel. Então, eu fico sem este elemento, essa folha de porta me incomodando. Só que a cliente teve que abraçar essa ideia que ela teria um custo maior, mas ela teria o benefício de estar com essa área escondida. E o ganho do espaço, né? Com certeza. Ela não vai ocupar espaço. E fora que fica bem bonito, Bem né? bonitinho. Bem bonito, fica muito bonito. Aí você ganha, às vezes, esteticamente da pessoa contar que tem uma coisa super legal em casa. Claro. Ou ela voltar Exato. para casa e ficar feliz que tem um elemento diferente, assim, de uso. Mas acredito que cada vez mais agora essas ferragens vão diminuir e vão vir mais questão de mobiliários prontos para esse tipo de apartamento, que hoje ainda não é tão fácil de encontrá-los, tirando a marcenaria, que daí é uma coisa personalizada. Aí vocês definem o que... Tá, mas o mobiliário, de fato, esse mobiliário pronto, né? Que eu acho que também é um desafio, né? Você colocar, você vai ter que ter uma cama, um sofá, enfim. Né? Mas eu acho que a gente chega num resumo de que é imprescindível um bom projeto. Para espaços menores, eu diria que é mais desafiador do que um espaço maior. Com certeza. Porque a gente precisa realmente solucionar para essa pessoa, né? Então, assim, existe uma cultura no nosso cliente residencial brasileiro onde ele acha que ele vai investir menos num espaço pequeno e ele vai gastar menos com um arquiteto num espaço pequeno do que um espaço maior. Boa colocação. E às vezes isso né, não é uma verdade, porque realmente a gente precisa de mais tempo para pensar, de mais tempo para solucionar, de mais estratégias tecnológicas para realmente fazer cada cantinho, cada centímetro quadrado ser funcional. Então, mas é um projeto mais difícil, é um projeto mais trabalhoso do que você fazer um projeto de casa Vogue de 300 metros quadrados, você tem espaço para tudo e pode colocar até um piano de caudas que vai caber. Sobe espaço, né? Ok. Escute, gostei muitíssimo de falar com vocês, muitíssimo obrigado, Fernanda, Maiara, Adriana. Vamos voltar a conversar, ok? Muito boa conversa. Com certeza, obrigada pelo convite. Obrigada, Paulo. Conto com vocês aí para uma outra ocasião. Obrigada, Paulo, pelo convite. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a IG Soluções para Arquitetura Bioclimática, agradecer o apoio o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia, e lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Compartilhe com seus amigos, com os seus grupos do clube, da academia. E nos vemos na próxima semana. Obrigado a todos.